Estamos aqui hoje para mais um Conversa com o André. Cada entrevista, na verdade não é uma entrevista, cada bate-papo a gente se apaixona mais de estar fazendo esse podcast, de estar conhecendo os candidatos, as histórias e estar podendo falar de política, que é algo tão nobre e tão bonito. A gente tem vergonha da politicagem, mas a gente tem que se orgulhar da política. Você precisa participar, se interessar, ter interesse em votar e em conhecer os candidatos. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma mulher guerreira, uma advogada, uma mulher que tem currículo e que trabalha muito bem. Deiviane, seja bem-vinda. Obrigada, André. Obrigada pelo convite. É um prazer aqui estar com vocês hoje. E é isso aí, vamos para um bate-papo bem legal. É importante, Deiviane, você foi candidata em 2020 a vereadora. Isso. Né? Isso. 2022, deputada federal. Exatamente. E agora candidata a vereadora novamente. Vereadora. Isso. Em 2020 eu concorri, foi a minha primeira eleição. Primeira vez de tudo, né? Minha primeira filiação, aquela coisa muito de aprendizado, né? E construção. Então eu comecei minha jornada em 2020 e fiz 423 votos, uma eleição bastante concorrida, até bem diferente, porque eram 500 e tantos candidatos a vereador. E foi uma experiência muito boa, saí dali já mais fortalecida, com mais aprendizado. E aí em 2022, no Partido Novo, vim candidata a deputada federal, fiz no estado 3.128 votos, aqui em Friburgo 1.000 e alguma coisa. E já saí dali com mais ânimo para vir concorrer às eleições agora em 2024, novamente pelo Partido Novo. Então agora não só falando de política, mas falando de formas gerais para a gente conhecer, quem é Deiviane? Bom, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário, sou pós-graduada na minha área, sou pós-graduada também em direito público, com foco em gestão pública, formada pela Cândido Mendes, pelo Damásio de Jesus. Sou microempreendedora, tenho uma pequena empresa de distribuição de molho de pimenta e aguardente também. Sou casada há 21 anos com Edilan. Sou mãe do João Bento, que fez ontem 9 meses. E também sou aí uma pessoa política. Como o André bem falou, a gente não deve se render à politicagem, mas eu acho que todo ser humano ele é político por natureza. E eu acredito no trabalho e no fortalecimento do indivíduo e eu acredito que eu sou parte disso. Deiviane, você estava falando pra gente, né, da tua história política. Agora tem uma pergunta importante. Quem é você? Bom, eu sou Deiviane Garcia, eu tenho 37 anos de idade, sou friburguense, nascida e criada aqui na nossa cidade. Sou formada pela Cândido Mendes, sou advogada, com especialidade em direito previdenciário, que é o ramo que eu atuo há mais de 10 anos. Também sou especialista em direito público, com foco em gestão pública. Fui a liderança Renova BR, que é a única da cidade, em 2019. Concorri com mais de 20 mil pessoas aí pela vaga na Escola de Democracia, né, que a gente estuda para ser uma liderança política. Sou filiada ao Partido Novo desde 2018, saí ali para concorrer à eleição em 2020 para outro partido, porque a gente, infelizmente, na época não conseguiu montar o diretório aqui na cidade. Voltei para o partido, me especializei em política, continuei tocando o meu escritório, também montei uma empresa nesse meio tempo de distribuição aí de molho de pimenta, que é com inspiração do meu avô, então sou microempreendedora também. E também sou mãe do João Bento de 9 meses, esposa do Edilan, também dona de casa, né? Por que não? E também estou aí aprendendo um pouco a mais todos os dias de como é e como funciona a política, né? Na nossa cidade, no estado do Rio e no Brasil como um todo. Deiviane, eu percebo, observando sua história, e de um engajamento um pouco diferente do habitual, né? Você está aí com a camisa do Novo, e a percepção que eu tenho do teu trabalho com o Novo é parecido com a paixão pelo futebol. Eu sou Flamengo, sou apaixonado pelo Flamengo, e aí eu vejo você fazendo uma analogia aí com o Novo. Fala um pouquinho dessa paixão pelo Novo, dessa união de Deiviane com o Novo. Isso. A minha história na política, ela se confunde um pouco com a história do partido aqui na cidade, né? O Partido Novo, ele realmente é um partido novo, tanto de nascimento quanto nas suas ideias, nos seus princípios e valores. E eu me apaixonei pelo Partido Novo em 2018, eu nunca tinha sido filiada a nenhum partido e eu vi ali uma plataforma, né, para
para engajar pessoas politicamente falando, mas que estivessem ali imbuídas no mesmo propósito, que era mudar a política que a gente tanto critica. Então, no Novo, a gente até tem um jargão que é muito curioso, que a gente sempre fala, que é saia da indignação e venha para a ação. Então, se você é uma pessoa indignada com a política, se você não está gostando daquilo que você vê dos políticos que estão eleitos, então venha para o lado de cada trincheira para fazer a diferença. Então, eu conheci o Partido Novo ali em 2018, com toda essa proposta de inovação, políticos que tiveram ali que passar por um crivo técnico, a gente chamava ali de processo seletivo, na época, hoje é o jornada, a gente investe hoje na capacitação do candidato, né? A gente precisa ali buscar pessoas que estejam de fato alinhadas com o partido, que é o quê? É tirar o foco de cima do político e parar de tratar o político tradicional como se ele fosse um artista da TV Globo, como se ele fosse ali um artista da música. Na verdade, o político nada mais é do que um servidor público que está sendo pago com o nosso dinheiro, suado dos nossos impostos, para trabalhar para a população. Então, a gente tira esse foco da gestão como um todo, né, dos políticos, e coloca atenção no indivíduo, porque o indivíduo ele é a menor minoria. É o indivíduo que vai trabalhar, é o indivíduo que vai gerar renda, é o indivíduo que, no final das contas, toca o nosso país. Então, a gente tem que parar de tratar o político como se ele fosse uma estrela e entender que a gente está ali para cobrar o político, ele está sendo pago para isso. Então é menos Estado, mais capacitação, mais foco no indivíduo, na produção é ele que vai gerar riqueza. Então eu conheci o partido muito nesse ápice, né, que a gente estava vivendo lá em 2018, nós conseguimos eleger grandes lideranças dentro do estado do Rio de Janeiro, também a nível nacional. Eu sempre cito aqui a figura do Paulo Ganimi, que muitas pessoas conhecem, foi deputado federal no estado do Rio, pelo estado do Rio. Marcel Van Hatten, que também é o deputado federal aí com maior prospecção política nos dias de hoje. E Romeu Zema, que também veio fazendo um trabalho excepcional pelo governo de Minas, que é hoje a minha referência. Então, eleger pessoas capacitadas e não populistas, né? A gente abomina o populismo dentro do Partido Novo, porque a gente acha que o populismo ele traz essa coisa pesada, aquela coisa vulgar, que infelizmente marca muito a política, não só em Nova Friburgo, mas em todo o estado do Rio, nos outros estados no Brasil inteiro, e a gente quer trazer uma política qualificada. E é por isso que eu visto a camisa do Novo com o maior orgulho, eu ando nas ruas com a camisa do Novo, falo para todo mundo que eu sou filiada ao Partido Novo, sou candidata pelo Partido Novo, porque eu acredito nas propostas do Novo e, infelizmente, a gente até não vê isso nos outros políticos, nos outros candidatos, porque parece até que as pessoas querem esconder, né, a qual partido é filiada. Eu não tenho motivo nenhum para esconder qual partido eu estou filiada, muito pelo contrário, eu mostro a camisa do Novo, chamo as pessoas para se filiarem ao partido, porque eu acredito que o Novo hoje é a melhor plataforma, a mais preparada para lançar candidatos que estejam ali, de fato, preparados para assumir um cargo público. Uma coisa que me chama a atenção, Deviane, é assim, a gente analisando a última eleição, imaginando o governo do atual prefeito, do Johnny Michael, eu vejo hoje, num cenário político em Nova Friburgo, que a gente tem a vinda do Johnny para a reeleição, com grandes chances de ser reeleito. A gente tem o Anderson Nogueira, né, vindo tentar mais uma vez, como aconteceu na última eleição, ok? Eu tenho até, a gente falava aqui anteriormente, antes de começar a gravar, que está tudo muito parado, né? Está tudo muito quieto, e a gente está aí como friburguense louco para ver um pouco de esquentar disso, porque a política precisa um pouco das discussões, da polêmica, tudo com muito respeito. E a gente tem aí o Sérgio Loubach também vindo. Eu penso que o cenário está um pouco nessas possibilidades. O que me chama a atenção é por que o Novo, né, não se coligou ou se alinhou ou com Johnny, ou com Anderson, ou com Loubach, né, para estar fazendo um trabalho no município. E vocês decidiram lançar um candidato, que é o Patrick, né? Isso. Queria que você falasse um pouco dessa estratégia, dessa visão, por que não estar aqui, por que não estar ali, por que lançar um candidato? Sim, o Novo, antes de 2020, ele não fazia coligação com nenhum outro partido. Era proibido até mesmo pelo estatuto. E a gente entendeu que ao longo da jornada que a gente precisava fazer algumas modificações, porque infelizmente você não faz política sozinho.
Então a gente pensa assim, a gente pode de repente abrir portas, porque a gente precisa dialogar com as pessoas, né? E isso quer dizer que a gente vai ter que dialogar com outras lideranças políticas também. E aí a gente mudou, fez uma alteração no estatuto, e aí isso veio acontecendo ao longo desses últimos 2 anos, aí depois da última eleição em 2022. Só que a gente não pode coligar com outros partidos que não estejam alinhados com a gente. E o partido, todo partido, ele é feito por pessoas. Coligar com a esquerda é completamente fora de cogitação. O Novo, ele é um partido de direita. Ali a gente atende pessoas que são conservadoras no costume, mas tem que ser liberal na economia. Então a gente tem isso como um norte. Aí a gente pode fazer coligações e a gente veio, eu fui presidente, né, do partido até alguns meses atrás, alguns 8 meses atrás mais ou menos, porque a gente no Novo tem que se afastar com uma certa antecedência para vir candidato, para não misturar as coisas, né? Então, até o momento, enquanto eu fui presidente do Novo, aqui em Nova Friburgo, nós conversamos com outras lideranças políticas, sentamos para tentar alinhar algo que tivesse ali o mesmo propósito, que era ajudar a eleger alguém de direita. Com a esquerda, a gente não teria possibilidade de fazer isso. E aí a gente sentou, conversou com algumas lideranças e, infelizmente, a gente não conseguiu chegar num acordo. E por que a gente diz isso? Tudo tem seu preço, André. Na política, as coisas acontecem dessa forma, as escolhas que a gente faz agora vão gerar resultados lá na frente. E aí o nosso receio era coligar com outro partido, ou com um prefeito, que ainda que eleito, ou que ainda não tivesse eleito, o nosso receio era justamente a gente coligar e não saber o que viria dali para frente. Então a gente preza muito pela questão da nossa imagem, por aquilo que a gente conserva, pelos nossos alinhamentos, nossos princípios e nossos valores. E a gente chegou à conclusão, depois de algumas conversas, que infelizmente a gente não ia conseguir coligar com ninguém, porque faltava ali uma questão de alinhamento com os ideais do Partido Novo. E aí a gente tomou uma decisão que foi crucial. A gente poderia ali ter lançado uma chapa só de vereadores, e a gente poderia trazer alguém como candidato a prefeito. Aí quais são as implicâncias dessa questão toda? Uma chapa só de vereador é ruim porque ela não tem muita prospecção. Então uma chapa de vereador, por mais que a gente trouxesse ali pessoas boas, capacitadas, ela ia ficar ali talvez um pouco órfã, né? Que eu gostei muito do termo que você usou. A gente ficaria um pouco órfão de uma liderança que viesse ali a aparecer mais na televisão, que fosse para os debates, que fosse para a rua, porque uma chapa de vereadores ela vem com 22 nomes, até 22 nomes. E o prefeito é um só. Hoje nós temos 5 candidaturas a prefeito na cidade e muito se fala do Partido Novo por conta da nossa escolha como prefeito, que hoje é o Patrick. Então o Patrick até estava na nossa nominata, vinha como candidato a vereador, e nós conversamos, alinhamos, e o Patrick demonstrou que ele já tinha ali uma vontade de vir candidato a prefeito, e aí a gente sentou, conversou e resolvemos ir por esse caminho. A gente não coligou com ninguém exatamente por essa razão. A gente não encontrou ali outra liderança na parte da direita, né, que representa a direita em Nova Friburgo, que estivesse de fato alinhada com os princípios e valores do Partido Novo. Então nós decidimos. Eu penso que vocês fizeram uma boa escolha. Em 2020 eu fui candidato a prefeito, e nós fizemos um vereador pela chapa, pelo PRTB, um partido que não tinha fundo eleitoral, que não tinha tempo de TV. E eu penso que a gente só conseguiu eleger um vereador porque houve um trabalho em cima no caso da minha eleição como candidato a prefeito. Eu acho que isso é muito importante, sim, porque a gente sabe que não é só o voto do vereador, você tem que fazer o somatório do voto. Hoje são 4.500 votos, hoje uma né? cadeira está em torno de 4.500 votos, né? A chapa, a nominata toda tem que fazer 4.500 votos para alçar o primeiro mais bem votado, mais 4.500 votos vai o segundo mais bem colocado. Isso só repetindo que é importante, que tem pessoas que não participam e não sabem, o vereador, além dele ter uma boa votação para vencer, né, e conquistar aquela cadeira, para que ele consiga fazer isso, o partido
tem que ter direito à cadeira. E para o Isso. partido ter direito à cadeira, a nominata tem que fazer pelo menos a cada 4.500 votos, Isso. ele tem direito a uma cadeira e aí entra o mais votado Isso. para aquela cadeira. Então o desafio é ser bem votado, é vencer a eleição e ainda fazer com que o partido todo tenha um bom desempenho. Isso é interessante. Deviane, por que votar na Deviane? Bom, eu entrei na política, não foi por um motivo, nenhuma questão financeira. Eu sou advogada já há mais de 10 anos, eu tenho meu escritório estabilizado. A minha família é estabilizada, né? Meu marido já trabalha, tem uma empresa de contabilidade já há alguns anos. Eu entrei na política por propósito. Eu tenho uma boa vida, tenho uma família legal, eu tenho um marido ótimo, eu tenho um filho lindo e eu penso que eu não devo pensar só em mim, eu tenho que pensar no próximo também. Cabe a cada indivíduo, cabe a cada friburguense pensar qual cidade você quer para os seus filhos daqui a 4, 8, 10, 20 anos. Então essa coisa da gente ter o preconceito com a política e com os políticos é uma coisa muito ruim. A gente gerou isso na nossa cabeça. Ah, política é uma coisa ruim, política é coisa de gente que quer se dar bem. E eu confesso para vocês que eu também pensava assim até alguns anos atrás. Até eu entender que a política ela é a melhor ferramenta para você mudar a vida das pessoas, seja para o bem ou seja para o mal. Então, ou a gente assume o papel de político e trabalha para melhorar a cidade em que a gente quer viver, que a gente quer morar para nós, para os nossos filhos e para as outras pessoas, ou a gente se omite e deixa que os maus tomem conta desse espaço de poder. Então, hoje, eu sou uma pessoa que eu sou qualificada, eu sou uma pessoa engajada politicamente, eu trabalho para isso, eu tenho um caderno de propostas que eu ainda não vi nenhum outro candidato apresentar para a população friburguense. Tomei esse cuidado até de divulgar isso nas minhas redes sociais, no meu site, justamente para que as pessoas conheçam a Deviane e para que eu, além de tudo, além de ser uma candidata vereadora, que eu possa ser uma inspiração para outras pessoas e principalmente para outras mulheres, de que a gente pode ser muito melhor do que a gente é, apenas como indivíduo, mas como político também. Eu acho que a gente tem que tomar esses espaços. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa convicta, na verdade, né, de que eu posso ser uma vereadora que vai trabalhar pela cidade de Nova Friburgo, como os que hoje vejo eleitos não fazem. Então não basta ser a Deviane que vai na rede social para reclamar da política que nós temos. Eu quero ser a vereadora que vai representar a população friburguense por uma cidade melhor, por uma Câmara de mais respeito, uma Câmara mais moral, inclusive. E assim, não ser aquela vereadora que vai fazer um trabalho populista apenas para agradar as pessoas. Pode ser até que meu trabalho desagrade algumas pessoas, mas eu prefiro estar fiel aos meus princípios e valores do que apenas estar aqui ou reclamando da política ou reclamando daqueles que estão eleitos e nada fazem para melhorar. Então, para mim, política, André, é uma questão de propósito, é uma questão de trabalho e de doação, principalmente hoje, nesse momento, para a população friburguense. Eu vou aproveitar a sua fala, Deviane, para mais uma vez convidar você que está assistindo a se interessar por política, a ser candidato na próxima eleição, a entender como funciona, porque nós precisamos de pessoas de bem na política, nós precisamos de pessoas que tenham valores, ideais e que queiram ver de fato a cidade transformada. Nós podemos ter alguns destinos, ou como será o futuro de Nova Friburgo. Nós podemos ver como a melhor cidade do Brasil. Nós temos total condição de ser a melhor cidade do Brasil. Ou talvez nós podemos ver como mais uma cidade do interior do Rio de Janeiro tomada pela violência, pela desorganização. E isso depende de quem? Isso depende das pessoas que estão se candidatando para a política, mas depende também do eleitor, que tem um voto consciente. Não venda seu voto, não troque seu voto por nada, porque você precisa de um governo, de um estado que funcione. Você precisa de uma prefeitura que organizou a saúde, a educação, você vai precisar de vaga de creche, você precisa utilizar o hospital, a mobilidade urbana, e isso tudo é resultado do trabalho dos políticos. Exato. Deviane, uma pergunta que eu penso ser bem importante para a gente te conhecer. Qual sua maior indignação hoje em Nova Friburgo? São algumas, mas eu acho que a gente tem uma potência muito grande na cidade de Nova Friburgo que a gente não explora da forma que a gente deveria. A gente tem um alto imposto, a gente paga muito, a gente paga caro e a gente não tem o serviço que a gente deveria ou que pelo menos a gente merecia ter.
Então a gente tem uma política extremamente populista, não fala aqui nome de pessoas, mas eu acho que quem acompanha na internet, principalmente nas minhas redes sociais, sabe disso. A gente vê político falando aquilo que a população quer ouvir e muitas vezes não toca na dor daquele que paga o imposto. Então a gente tem uma saúde que não funciona, a gente não tem uma boa educação para os nossos filhos, a gente tem uma mobilidade horrível. Eu fiz até um vídeo recentemente com o meu filho, com o João Bento, andando nas ruas de Nova Friburgo, tudo esburacado, cidade largada, e isso me traz indignação. E saber que a gente paga os políticos para trabalharem para a gente e eles não fazem o trabalho que eles deveriam fazer. E infelizmente uma Câmara Municipal omissa, que não cobra e que não fiscaliza. Então hoje essa é a minha maior indignação e é para isso que eu estou trabalhando, para mudar a nossa realidade na nossa cidade. Quero te convidar a imaginar o futuro. A gente em 2029, você se elegeu em 2025, teve 4 anos de mandato. Se a gente tivesse sentado aqui hoje, em 2029, e você tivesse fazendo um retrospecto do que conseguiu fazer e cooperar com a política local, ou melhor do que cooperar, deixar sua marca nesses últimos 4 anos, o que foi? Eu gostaria de ser conhecida como a vereadora que mais fiscalizou a cidade de Nova Friburgo, porque eu acredito que a fiscalização é o caminho, essa é a minha principal bandeira. Eu quero entregar para Nova Friburgo uma cidade fiscalizada, tanto na saúde, tanto na educação, quanto na mobilidade e em outros quesitos também. Eu quero ser marcada por isso, quero ser cobrada, inclusive, pela população, por quem for me eleger, e aqueles que também não votaram em mim, mas que têm direito de cobrar também, porque pagam o meu salário. Quero ser cobrada por essas pessoas, pelas palavras que eu estou dizendo aqui hoje. Deviane, você falou que quer ser reconhecida como uma vereadora que trabalhou muito com a fiscalização. Eu queria que você explicasse melhor o que uma fiscalização eficiente muda, né? Sim. Porque talvez as pessoas pensem, tá bom, ela vai fiscalizar. O que é fiscalizar? A gente tem muito hoje uma visão da fiscalização como oposição, fiscalização como vereadores que não votam com o governo. Então eu queria que você deixasse claro melhor o que o resultado da fiscalização vai trazer e como fazer uma fiscalização. Sim, hoje em dia, o que a nossa Câmara de Vereadores faz? Vai para a porta de Raul Sertã para gravar vídeo inflamado e reclamando. Resulta em alguma coisa? Não. Vai para a porta da prefeitura e vai xingar o prefeito e vai falar besteira nas redes sociais. Isso muda em alguma coisa? Não. Isso não é fazer fiscalização. A Câmara de Nova Friburgo, ela tem um defeito muito grande e a gente vê isso inclusive no próprio Instagram da Câmara. As pessoas vão lá e falam assim, eu fiz tantos projetos de lei, tantos foram aprovados. Para mim não quer dizer nada. Você fazer projeto de lei, você pode fazer 100 projetos de lei. Qual projeto de lei que você fez que vai trazer algum benefício para a população? Outra coisa que é muito comum na Câmara de Vereadores em Friburgo, vamos fazer um projeto de lei para poder mudar nome de rua. Vamos dar medalha, nossa, a Câmara de Friburgo adora fazer isso, vamos dar medalha para não sei quem, menção a gente fala de todo mundo, a gente sai caçando gente que não nasce nas cidades para poder ficar dando medalha e para fazer esse tipo de reconhecimento. Eu não digo nem, André, que essas coisas não sejam vez ou outra necessárias, quando realmente é algo pontual. Mas o trabalho do vereador não é ficar dando medalhinha para os outros, não é ficar fazendo menção honrosa. O trabalho do vereador é, em primeiro lugar, fiscalizar. O projeto de lei que o seu vereador faz para você ou faz para a população de Nova Friburgo vai causar um impacto na sua vida, você querendo ou não, você tendo votado nele ou não. Então hoje o vereador tem que colocar na cabeça dele que o papel principal dele é fiscalizar e não ficar fazendo projeto de lei, porque quantidade de projeto de lei não quer dizer nada. Você pode ter um monte de projeto horroroso. Então como que você faz o principal papel do vereador, que é o de fiscalizar? Você pode convocar audiência pública, você pode chamar o Ministério Público, você pode fazer denúncias, inclusive. O vereador hoje ele pode usar plenário para poder falar o que ele quiser. Enquanto a gente ainda tem liberdade de expressão no nosso país, a gente pode e deve ir à tribuna e denunciar qualquer tipo de abuso, oficiar, convidar ou convocar, melhor dizendo, o próprio prefeito, secretário, qualquer um que seja, para prestar esclarecimentos para a população. Ir às obras que a gente vê acontecendo muito, inclusive na cidade de Nova Friburgo, para fiscalizar como está sendo utilizado o dinheiro público. Por quê? Fiscalizando o trabalho do executivo, dos seus secretários, do prefeito e de como funcionam as coisas na cidade de Nova Friburgo, a gente consegue ter uma dimensão quanto dinheiro público está sendo gasto de forma efetiva. Aquele dinheiro que não está sendo gasto de forma efetiva
para mudar a vida da população, esse dinheiro deve ser investido em outro lugar. Então, por exemplo, a gente fala da questão de saúde, que em Nova Friburgo é uma questão bastante complicada. O Raul Sertão hoje não funciona. Hoje eu tenho plano de saúde, mas a minha família toda utiliza o Raul Sertão. Não tem uma pessoa que é atendida no Raul Sertão hoje que sai falando bem do hospital. Ou falta médico, ou falta consulta, ou você não consegue marcar uma cirurgia. Eu tenho pessoas conhecidas que estão esperando há 1 ano e meio por uma consulta com cardiologista. Em que cidade isso é permitido? Só Nova Friburgo que a gente vê pagando rios de dinheiro em imposto e a gente não vê o serviço sendo feito. E aí eu que te falo, como é que a fiscalização pode ajudar nisso? Vamos lá, vamos fiscalizar por que o prefeito não está contratando médicos, o que está acontecendo com a verba que é destinada ao Raul Sertão, por que hoje Nova Friburgo gasta em torno de 60% de tudo que arrecada para manter um hospital que não funciona. Então tem alguma coisa muito errada acontecendo aí. Então hoje eu penso que a bandeira da fiscalização seja a mais importante de um vereador e é a minha bandeira. Você estava falando sobre o gasto na saúde, né? E o percentual de arrecadação, enfim. Nós tínhamos, quando me tornei secretário, 660 milhões de arrecadação, que já era a maior arrecadação do município até aquele momento. Levamos a 922 o orçamento, agora 980. Estamos perto de R$1 bilhão de orçamento no município. Eu considero que é um valor bem razoável, um valor bom. Não que a gente não possa trabalhar para melhorar, porque quanto mais arrecadação e recurso você tem, mais você consegue investir em saúde, em educação. Eu costumo dizer que não existe dinheiro público, existe dinheiro privado. O dinheiro é um só, que ele é arrecadado das empresas, dos impostos, das pessoas que pagam taxas, tributos, etc., né? E com essa arrecadação ele vem para o município e o município tem ali como dever de fazer uma distribuição em como vai usar. Então a gente tem a criação do orçamento, sempre feito um ano antes, que é muito importante. E uma coisa me incomodava muito quando secretário era a legislação. Como a gente tem uma legislação ainda com tanta burocracia, com tantos entraves. Por exemplo, uma pessoa quando deixa de pagar um IPTU ou algum outro, um ISS ou um alvará, um município, ele recebe uma multa, ele recebe uma correção, mais juros. Então isso se torna quase que impagável. Então seria muito mais sensato fazer uma revisão na legislação para trazer uma correção, né, por uma coisa coerente, para que a gente pudesse, aí sim, fazer com que as pessoas pagassem. A gente tem lá quase R$1 bilhão de dívida ativa. Nesse último Concilia recebeu mais de 100 milhões, foi, acho que talvez a maior arrecadação já em Concilia, mas ainda é um valor muito grande. E aí é muito importante que não se aumente impostos, é muito importante que não se torture os empreendedores e as pessoas. Só que precisa fazer um trabalho de responsabilidade, de planejamento, de mudança de legislação para aumentar a arrecadação e aumentar a distribuição. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você pensa sobre a legislação atual, se está obsoleta, se não está obsoleta, o que a gente pode alterar, qual é a sua visão, pensando no desenvolvimento econômico, né? Lembrando sempre da sustentabilidade no município. Com certeza, a questão da responsabilidade fiscal é uma coisa que é uma bandeira do Partido Novo, inclusive. As pessoas que são eleitas pelo Partido Novo, elas têm ideia de que a gente precisa ter um município autossustentável e que, de preferência, dependa o menos possível de Estado e do governo da União. Então, como que a gente faz isso? A gente trabalha fazendo um levantamento de todas as leis dentro daquele município e qual lei a gente pode simplesmente acabar com ela, o que a gente chama no nosso jargão de revogaço. Então, primeiro a gente começa com o revogaço. Quais são aquelas leis que estão ali apenas existindo para atrapalhar a vida do contribuinte e, por conseguinte, da própria prefeitura? Então, a gente faz o levantamento e a gente extingue essas leis. Isso é muito fácil de fazer. Outras pessoas já fizeram em outros municípios no Brasil e a gente já viu que dá certo. Outra coisa, a gente tem sempre que pensando na questão da sustentabilidade, o que está pesando no bolso do contribuinte. E aí, quando eu falo do contribuinte, eu incluo aí os empresários. Por quê? Muita gente demoniza o empresário, acha que o empresário é o bicho-papão, mas a gente não pensa que é o empresário que gera emprego e renda.
Porque quando o empresário investe, ele gera emprego, as pessoas estão trabalhando e aquilo converte para todos os impostos que a gente paga dentro do município. Então a gente precisa, primeiramente, André, desburocratizar. É uma palavra grande, não é uma palavra bonita, mas desburocratizando a vida dos empresários e das pessoas, a gente tende a ter um crescimento econômico muito maior. Por quê? Porque as pessoas estão mais livres para investir, você dá uma segurança jurídica para elas, você facilita para ela trabalhar e gerar emprego. Então, o nosso pensamento é nesse sentido. Primeiro, a gente faz um levantamento, a gente acaba com aquelas leis que prejudicam as pessoas que querem trabalhar, que querem render, que querem gerar emprego. Depois, a gente desburocratiza para facilitar a vida de quem quer empreender, inclusive microempresários, né, que a gente tem aí um crescimento muito interessante nesse sentido aqui em Nova Friburgo. A gente é polo industrial, a gente tem uma história muito grande, inclusive trazida pelos próprios alemães, né? A gente é uma cidade industrial. A gente é polo de moda íntima também do Brasil, então a gente tem que pensar nesse sentido que a gente pode fazer para facilitar a vida dessas pessoas. E em seguida a gente tem que levantar também em qual saúde está a prefeitura. Porque a gente também tem um problema muito grande, a gente não sabe quanto que a gente paga de imposto, a gente não tem transparência dentro da prefeitura. Eu tive acesso recentemente, que é inclusive lei, a gente tem que ter acesso para saber qual transparência a gente está utilizando na cidade. Friburgo está no pior ranking possível, porque a gente não sabe quanto que a gente paga para secretário, a gente não sabe quanto que a gente gasta, quanto que a gente tem de defasagem, como você acabou de dar alguns dados aqui, porque obviamente você fez um bom trabalho na prefeitura, mas infelizmente isso não é a realidade da maior parte ali dos secretariados. Então a gente precisa ter acesso a essa informação. Então um dos meus projetos que eu pretendo colocar em voga quando eu for eleita é a questão da transparência. Primeiro, a prefeitura tem que dizer quanto que ela está arrecadando, quanto que ela está gerando ali de despesa, quanto que ela paga para secretariado, quanto que ela está investindo no Raul Sertã, o que desse dinheiro sai do nosso bolso do contribuinte friburguense, quanto a gente atende, por exemplo, no caso do Raul Sertã, pessoas que vêm de fora do município, a gente é obrigado a atender porque a gente é SUS, mas quanto que a gente tem dessa despesa, né, que vem de outros municípios, a gente está cobrando isso, a gente não está. E a gente precisa também, inclusive, acabar com a questão dessa legislação obsoleta que atravanca a forma até mesmo para você investir na nossa própria cidade. Então, eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. Sim. Você me fez pensar em dois pontos bem importantes. Está coberta de razão no sentido de que nós precisamos depender cada vez menos do Estado e da União, né? Quanto mais vier de repasse de ISS, de FPM, né, que é o Fundo de Participação dos Municípios da União Federal, melhor. Mas nós temos dois tributos, dois impostos que são, a gente diz que vai direto para a fonte 00. É aquele dinheiro que a gente arrecada direto e pode fazer o que tiver necessidade com ele está livre, que é o que vem pelo ISS-QN, que é o Imposto sobre Serviço, e a gente tem o IPTU, além do ITBI e outras arrecadações, né? Os principais são o ISS e o IPTU. Olha como é importante, ao invés de você aumentar a alíquota do ISS, você reduz. E você trabalha para aumentar o número de empresas, de prestadores de serviço, prosperando. Quanto mais os empresários, quanto mais os pequenos empreendedores, quanto mais as pessoas prosperam, maior o montante econômico. E elas pagando o imposto, mesmo a alíquota sendo menor, você tem uma arrecadação maior. E quanto mais arrecadação você tem, mais uma vez, mais distribuição você faz. Agora eu vou aproveitar uma coisa que você falou sobre transparência e sobre números e informações para fazer um desabafo. Eu vivo trazendo indignação e desabafo. Então, essa vai um pouco a alguns vereadores atuais, mas vai sobretudo à população. Nós, a cada trimestre, quando secretário de Fazenda, tinha uma audiência pública para entrega do fechamento do trimestre na Câmara. Eu fui a alguns, não recordo se foram 3, se foram 4, enfim, 5, não recordo. Eu posso dizer que em um tinha 2 vereadores. Em outro, os vereadores esqueceram de ir. Não tinha ninguém para apresentar o fechamento do trimestre. Em outros, não tinha ninguém da população assistindo. Tinha uma câmera, a gente ligava uma câmera e gravava. Em um deles, eu recordo, não lembro se foi o primeiro, que tinha um número até substancial e houve uma boa discussão. Foi até caloroso. E aí, na hora daquela coisa, né, aquela
aquela emoção, aquela adrenalina, que é importante, porque as coisas têm que ser discutidas, têm que ser faladas. Agora, tem um vazio muito grande, Deiviane, da população. O dia que a população, que você entender a força que você tem, participando de uma audiência pública, participando de uma discussão, as coisas vão ser diferentes. Porque hoje a cultura do brasileiro, e aí vamos falar de Nova Friburgo, é assim, eu não participo de nada e eu reclamo depois e digo que foi feito errado, que foi feito de forma inadequada. Mas você estava no dia da audiência, você participou, você questionou. A gente tem o orçamento municipal que é feito até agosto do ano anterior, onde vai ser usado o orçamento. Existe uma audiência para discutir o orçamento. E aí lá no orçamento tá quanto é para saúde, quanto é para educação. E nós não temos a cultura de participar. Então eu te peço que, eleita, ajude a divulgar essas audiências, ajude a convidar as pessoas para discutir, porque esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é de vocês. O político que está ali, seja no executivo ou no legislativo, de alguma forma ele está administrando o seu dinheiro. E aí a pergunta é, você está contratando por quase 15 mil reais alguém para, de uma certa maneira, administrar o teu dinheiro no legislativo. Você está contratando um prefeito para administrar o seu dinheiro no executivo. Que escolha é essa que você está fazendo? Quais valores você está olhando? O que você está avaliando? O que você pensa que é importante? É se ele mora no seu bairro só? Se ele é seu amigo? Se ele vai te ajudar quando você precisa? Como que você está avaliando isso? Então eu vou te pedir, Deiviane, que faça um fechamento dizendo mais uma vez, né, do porquê ou para que votar na Deiviane, de quais transformações, e essa é a hora de você pedir o seu voto. Bom, pessoal, eu estou falando aqui para você, friburguense, indignado com a política local, que não está satisfeito com a Câmara de Vereadores, com o vereador que você elegeu, que você venha conhecer as propostas da Deiviane e do Partido Novo e saiba que a política pode ser diferente. A gente reclama, mas enquanto a gente não toma os nossos lugares de poder, a gente vai ser apenas um mero espectador. E não é isso que eu quero ser. Eu não quero mais assistir a política da minha cidade caminhando por um rumo que não tem futuro. E na nossa cidade, que a gente tem tanta coisa boa para explorar, uma cidade que é tão rica e com uma população tão trabalhadora, a gente não pode aceitar que a política seja uma coisa tão vulgar como tem sido nos últimos tempos. Então você que está aí assistindo agora o Conversa com o André, eu peço a você que entre no meu Instagram, @Deiviane_Garcia, venha conhecer as propostas que nós temos para a cidade de Nova Friburgo e vem fazer parte da mudança. Usa a sua indignação para vir para o lado de cada trincheira e vamos juntos construir uma cidade para nós, para os nossos filhos, a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro, e venha fiscalizar comigo também dentro da Câmara de Nova Friburgo. Por isso, eu peço o seu voto para que no dia 6 de outubro você vote Deiviane Garcia, 30007 para vereadora. Obrigada. Eu quero agradecer a você que está aqui nos assistindo. O que você tem de mais valioso na sua vida é o tempo. Talvez seja a maior riqueza, que não volta. E você está aqui dedicando o seu tempo a assistir o Conversa com o André. Então, muito obrigado. Quero também te pedir para nos ajudar a compartilhar esse conteúdo. Comente, faça perguntas. Vamos fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Nós abrimos uma rede, Conversa com o André, e essa rede foi derrubada na primeira postagem. E nós abrimos outra novamente, Conversa com o André Oficial. E eu conto com a sua ajuda para que a gente tenha o direito de se expressar, para que a gente possa fazer com que essa comunicação, esse material, esse trabalho nosso alcance o maior número de friburguenses. Muito obrigado.